Estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês, né? E grato ao Senhor por essa família, né, que eu conheci, Deus proporcionou. Para quem não me conhece, eu moro lá em Maceió. A nossa igreja tem a mesma placa do Jonathan, né? Comunidade Apostólica, Restaurando a Fé. E o Senhor me deu em sonho, eu colocando a placa da igreja, né? E eu conversei com o Jonathan e nós fundamos o ministério lá em Maceió. A maneira que eu conheci Jonathan foi em uma transição do meu coração. Hoje eu posso falar que eu tenho um pai que eu tenho uma cobertura espiritual. Enfim, sou grato demais, hein? E minha esposa Luciana, eu chamo ela de Chuchu, a minha pequenininha. Ela não pôde vir com meu filho Gabriel. Estou casado há 17 aninhos com ela, né? Temos muita história para contar, né? E interessante que Deus, ele sempre esteve e está presente em todos os momentos da nossa caminhada. Sempre esteve presente, sempre está presente e nunca, jamais ausente. Ele é um Deus Pai presente, atencioso ao nosso clamor, atencioso aos conflitos internos, por conta de traumas enraizados na nossa alma. Ele é a cura, ele veio com a finalidade de nos trazer conexão, cura, vida, unidade, unidos em um propósito de autoridade, de religar-nos, pessoas desgarradas, aflitas, machucadas, feridas, né? Quem era eu? Eu não tinha perspectiva de vida, de família, de nada. Eu era um homem muito mau. Eu tive encontro com as drogas com 12 anos para 13 anos de idade. Então, eu passei praticamente até dos 12, 13 aos 17 para 18, eu tive encontro sobrenatural com o meu pai, com o nosso papai. Foi tremendo, foi real, foi surreal, foi tremendo demais. Eu ouvi a voz de Yahvé Adonai. Quando eu caí de joelhos, eu senti sua presença. Apareceu um telão na minha frente, gigante. E ali Deus começou a curar a minha alma de traumas enraizados dentro do meu coração. E Deus me deu uma palavra sobre o Vale de Baca, o Vale de Lágrimas, né? Talvez nesse ano você pensou em desistir. Irmão, nós somos tão vulneráveis, quando estamos ausentes, distante dele. Talvez nesse ano você pensou em largar tudo, chutar o balde. E para que isso? Conflitos internos, guerras internas. E eu creio que o Senhor vai trazer uma palavra de cura. Em meio aos vales, há poços de águas. Há um manancial da presença dEle em todas as circunstâncias. Glória a Jesus. E abriu-se um telão grande na minha frente. Eu de joelho chorando. E antes disso acontecer, eu me tornei um ateu assíduo. Eu odiava Deus. Eu preciso falar com essa... Eu machuquei muito Deus. Tudo que você possa imaginar de palavras, eu queria blasfemar de Deus. Eu odiava Deus. E ninguém me entregou um panfleto para mim, para falar de Deus. Não. Ninguém tinha acesso a mim.
eu vivia 24 horas drogado. 24 horas drogado. Minha mãe, ela já não tinha mais comunicação comigo. Eu não tinha mais comunicação com ninguém. E aí, de repente, num sábado de manhã, eu acordei sentindo a presença inefável desse Pai, uma paz. E eu fiquei constrangido. Eu falava, Senhor, só pode ser tu. Depois de blasfemar, né? Senhor, que amor é esse? Que presença é essa? Aí eu fui para a janela da minha casa e vi as folhas dançando no vento. Eu falei, Deus, que lindo! Essas folhas foi o Senhor que fez. Eu estava envolvido da presença dEle. E eu saí de casa, eu vou conhecer o Senhor. E eu saí, o Espírito Santo começou a me guiar. Da minha casa até a igreja, eu comecei a ouvir o Espírito Santo falar comigo audivelmente. Eu não quero ficar no meu testemunho, mas eu preciso falar isso para dar início à mensagem. E naquele momento, quando eu cheguei na igreja, a irmã Genivalda, que foi minha mãe em Cristo, uma mulher maravilhosa que não está mais aqui, que me amou, que foi uma pessoa maravilhosa. Ela, jovem, você quer aceitar Jesus? Eu já estava rendido, fui, me ajoelhei. Então, quando eu me ajoelhei, eu senti a presença de Deus, eu senti choro, eu chorava, eu ria, eu gritava, eu sentia choques, eu queimava, era tão forte que eu achava que ia morrer. E ali abriu-se um telão e toda a minha infância começou a passar. Deus acelerou a minha mente para eu entender tudo aquilo pausadamente. E interessante que o Senhor começou ali a falar comigo. Eu estou tirando de ti todos os traumas. Eu fui abusado sexualmente quando criança. E ali o Senhor me levou naquele cenário. E o Senhor falou para mim, Ele começou a me explicar os porquês. Ele falou assim, eu estou curando a tua alma, tirando todos os traumas. Então a vida, ela vem para nos marcar, para nos depreciar, para nos, tirar do foco da presença. E o Senhor vem para nos curar, para nos direcionar, para nos levar a um caminho de identidade, de paternidade, de filiação, de desfrutarmos. Você precisa tirar proveito da cruz. Você precisa tirar proveito daquilo que Ele já proporcionou para nós. Então foi um momento maravilhoso. Só que quando eu conheci o Senhor, aconteceram muitas coisas. Meu pai, ele era um feiticeiro. Meu padrasto, ele era um feiticeiro. Convivia comigo dentro de casa. Então quando eu cheguei em casa, irradiado da glória do Senhor, ele olhou assim para mim. Você está com aquele lá de cima agora? E eu sabia que a luz era real. E ele já não fazia mais oferenda em casa. Ele não recebia as entidades em casa. E ele fez um quartinho nos fundos da casa. Ele passava 15 dias preso nesse quarto. Ele já não mais tinha a liberdade. E o Senhor me deu uma palavra profética sobre a vida dele. No finalzinho da sua vida, ele encontrou Jesus. A minha mãe, era uma pessoa depressiva. Ela estava num casamento totalmente desestruturado. Deus salvou a minha mãe, Deus salvou a minha irmã. Deus começou a trazer restauração à minha família. E eu estava ali extremamente enraizado, zeloso no começo da minha fé com o Senhor. Então, dos 17 para 18, até os quase 3 anos e meio, eu me tornei uma pessoa extremamente zelosa com o Pai. E aí veio o fanatismo, veio a religiosidade, veio a soberba. E aquilo cegou meu coração. Eu era extremamente zeloso, mas eu não conseguia ver a soberba no meu coração. E eu dirigia cultos de mocidade para mais de 500 pessoas. Eu tinha projeto dos presídios, Cira Duval, Rubens Quintela, Bonomero Cavalcante, Santa Luzia. Eu fui testemunho de um casamento dentro do presídio. Eu comia com eles, eu vivia nos presídios pregando a palavra. E de alguma maneira, isso foi inflando o meu coração, sabe? E aí Deus me deu uma palavra, me deu um sonho.
Eu estava no monte orando, o Espírito Santo falou comigo que eu ia me afastar dele. E eu falava, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu não falava papai, paizinho. E naquele momento eu orando, eu tive um sonho, uma visão, o Espírito Santo falando comigo. Ele falou assim, você vai se afastar de mim. Eu era extremamente justiça própria, eu era aquele crente. Eu sabia que eu era santo aos meus olhos, porque eu me consagrava, eu orava, eu jejuava, eu lia a Bíblia. Então eu era extremamente religioso, fanático. E eu falei, Senhor, eu não vou me afastar de ti, mostra o meu pecado. Eu queria que Deus apontasse para mim, meu falha. Aí o Senhor me levou em visão num dia que eu cheguei na igreja. E tinha 2 jovens assim, sabe? Eu fui para os fundos da igreja, da nave da igreja, um paletózão assim do lado, sentei. Falei, Deus, fala comigo, eu sou teu servo, Senhor, fala comigo. Ignorei aqueles jovens ali do meu lado. Terminou o culto, eu sequer olhei para eles e fui para casa. Aí o Senhor me levou, por que você não saudou eles com a paz? Eu abaixei minha cabeça, não tinha argumento. E ali eu falei, Deus, quando eu voltar para a tua presença, me faz enxergar as pessoas com o teu olhar. Eu quero me recusar a julgar as pessoas pela aparência. Então ali começou um processo, eu saindo da presença, começou um processo de cura no meu coração. E aí o estado do tal se tornou pior. Veio crack, veio cocaína, veio surto psicótico, veio internamento, veio tentativas e tentativas de suicídios. Não foi fácil. Eu sou um milagre. Nós somos um milagre. Então, quando nós começamos, depois de um processo, porque todos nós passamos por um processo de ver na ótica de Deus a situação e ser guiado por ela. Esse processo, muitas das vezes, não é aquilo que nós queremos. Nós queremos dar condições a Deus. Nós queremos, às vezes, ensinar a Deus como agir conosco. Só que não é assim que funciona. Nós temos que se render e confiar. Amém? Eu queria ler com vocês. Glória a Jesus. Por favor, intercedam por mim. Amém. Salmo, capítulo 84, versículo 5. Amém? Deus me deu uma palavra. Eu creio que você vai sair daqui muito abençoado. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor, Salmo 84, 5. Abençoado é o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os seus caminhos, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele um poço, a chuva também enche os tanques. Podem sentar. Baca significa vale de lágrimas. Os povos, quando iam adorar o Senhor, eles passavam por esse grande vale. E interessante que no vale, os vales da vida sempre tem o favor de Deus. Salomão, ele falou assim: eu vi algo para mim que foi grande sabedoria debaixo do céu, que não é dos ligeiros a carreira, nem tampouco do valente a peleja, nem do rico favor, nem do prudente a riqueza, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos, assim como os peixes que se pescam com a rede maligna e o passarinho no laço do passareiro, também se laçam todos os homens no mau tempo quando cai sobre eles. Então o mau tempo ele vai vir, é inevitável. Sabe aquela palavra que Jesus começa a falar, não se turbe
o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Então, turbar no original significa taraço, que dá a ideia de águas agitadas pelos fortes ventos. Então, é uma alma agitada, inquieta, atribulada, ociosa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve marcas reais de quão Deus foi bom e já realizou sinais significativos para que você chegasse diante de uma situação e não titubeasse? Mas por que muitas das vezes a gente se fragiliza tanto? Gente, Jesus falou que nós íamos passar por aflições. Muitas das vezes acontece uma situação, esse mau tempo quando vem, e você se desestrutura. Muitas das vezes Deus está arrancando ídolos do nosso coração. Ele é o único centro da nossa vida. Então, processos dolorosos que passamos, é o Senhor, na verdade, nos fortalecendo. Lá em Isaías 48, versículo 6, acredito, Jeremias, ele pregou e profetizou no pior cenário da nação de Israel. Eles iam ser cativos. A nação do norte viria com grande violência sobre eles. E Jeremias fala, levantem-se, fujam com pressa. Tentem escapar da espada da morte. Tornem-se como a tamargueira no deserto. E a tamargueira é um arbusto, na verdade um arbusto não, é uma árvore, aproximadamente 10 metros de altura. Só que o processo de crescimento é extremamente lento. Então as pessoas que passam, olham ali, né, aparentemente não vê aquele status frondoso de grandeza, aquela coisa assim raquítica. E ela consegue resistir em terrenos hostis do deserto. E quando Jeremias fala, tornem-se como a tamargueira, resistam em tempos maus. Eu fui pesquisar sobre a tamargueira. Ela na ânsia, no desespero de sobrevivência, ela aprofunda a raiz aproximadamente 90 metros para encontrar a fonte de águas. E quando ela encontra, ela sacia a sua sede. Ela tem uma grande reserva ali para sobreviver e resistir. Nós fomos comparados com ela, tornem-se. Então, quando Deus ele vai trazer comparativos na palavra, é extremamente rico de sabedoria. Nós somos comparados com a águia. Gente, que tremendo, um pássaro que consegue ter uma visão panorâmica. É inacessível, ela consegue subir em altitudes assim, né? Ela consegue passar pela torrente, ela consegue sobreviver. Mas tem um momento de transição. Tem um momento que ela já está muito velha, as garras estão ali naquele processo que ela não consegue mais pescar. Então ela decide ali ou morrer ou viver. Então a palavra que Deus trouxe no meu coração são pessoas que estão passando nesse processo de vale, de lágrimas, em um processo hostil, doloroso. Porém, o Senhor, Ele é cura, Ele é o bálsamo de Gileade na nossa alma. E Ele fala para você que independente da situação, Ele vai trazer condições de sobrevivência. E há um fortalecimento na nossa vida, para que de fato você venha descansar em meio ao mar bravio. Aleluia. E a tamargueira, gente, é impressionante. As características dessa árvore, a maneira que Deus usou Jeremias para expressar o que a nação precisaria. E você sabe que ela está em um terreno hostil ali, demora muito a crescer.
Então talvez muitas pessoas olham, porque as pessoas, na verdade as pessoas não, nós automaticamente olhamos às vezes para a vida das pessoas e vemos só o exterior. A gente não vê o que está lá dentro. A gente não vê o processo de crescimento interno, oculto. Então a gente julga, a gente facilmente julga as pessoas. Facilmente. Então às vezes as pessoas olham, nossa, tanto tempo e não acontece isso, e questionam-se. Interessante, né? Porém o nosso crescimento é num cenário que não tem aplausos, que não tem pessoas. Interessante que não tem amigos. Deus muitas das vezes coloca você em um lugar que ninguém vai ter acesso a você. O deserto é um lugar sem caminho, sem vereda. Porque sem caminho não tem direção. Você tem que olhar para o alto e pedir o socorro que vem dele, unicamente dele. Ele é a única referência. Então a palavra, o Senhor, Ele vai forçando, a circunstância vai afunilando para que você olhe tão somente para Ele, como um ponto de referência, como um ponto de socorro. E como toda relva e planta, né, ela passa por processo de mutação, de ataques de pulgões, cochonilhas e frio, calor e diversos aspectos ali da natureza. E quando a cochonilha, né, vai lá para definhar, arrancar a sua força, ela libera uma... Eu não sei explicar, irmãos, esses termos aí, entendeu? Eu sei que é algo que ela libera. E aquela é como se fosse uma massinha branca, sabe? E há uma distração da cochonilha, porque aquele mal que veio contra a tamargueira, ela começa a liberar aquilo. E daqui a pouco há um reino que apazigua aquele mal que vem. E ela já não consegue mais afetar a tamargueira. E o mal que vem torna em bem. E muitas das vezes nós não sabemos vencer o mal com o bem. A gente, é difícil. A gente não consegue às vezes, sabe? A gente olha o nosso reflexo é olho por olho, dente por dente. E o Senhor estava ensinando que, independentemente dos ataques que viriam, ela teria ferramentas necessárias para que aquele mal não afetasse ela durante aquele processo. Então nós temos meios em Deus, assim, favoráveis para uma conexão de conseguirmos sobreviver. E ela consegue, irmãos, sobreviver. E ainda dar frutos em abundância. Fala assim: eu irei dar frutos em um terreno hostil. Eu não vou perecer e não vou desistir. Deus colocou no meu coração pessoas que iriam parar, iriam desistir, iriam largar. Deixa eu te falar uma coisa assim para rasgar e constranger você e trazer a minha nudez e a minha vulnerabilidade. Eu fui uma pessoa dessa. Talvez ajude você para, né? Não foi fácil. Esse ano foi um ano muito difícil para mim. Muito difícil. E várias vezes eu pensei em desistir. Eu entrei num vale de barco, um vale de lágrimas. Eu chorei. Teve um culto que eu comecei o culto e o Jonathan falando isso comigo. Eu disse: Jesus. Eu converso muito com o Jonathan. Eu simplesmente comecei a pregar. Gente, saiu um choro da minha alma, do meu espírito. Eu comecei a chorar involuntariamente. E eu chorava, eu uivava. Eu não conseguia conter aquela
chorar, desculpe, irmãos. Eu começava a chorar. E as minhas ovelhas olharam aquilo ali. E ao mesmo tempo que eu chorava, incontrolavelmente, gente, eu comecei a chorar, não sei o que estava acontecendo ali. Deus estava me curando. Porque quando a presença dele vem, ela começa na verdade era um choro, mas ao mesmo tempo tinha um consolo dele dentro de mim. O salmista Davi falou assim: eis que eu fiz sossegar a minha alma, tal como uma criança desmamada no seio de uma mãe, tal é a minha alma para contigo, ó Senhor. Então ali eu entendi que Deus estava, eu estava chorando, era algo que saiu, irmãos. Sabe o que significa isso? É que chega um momento que o nosso corpo ele vai ter que liberar toxinas. E sabia que nós precisamos de filtros espirituais para afugentar tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é palavra depreciativa, tudo aquilo que vem tão somente para tentar penetrar a tua mente. Mas ao mesmo tempo nesse processo chega um momento na nossa caminhada que não existe mais opção de voltar, né, pastor Bira? Não existe mais essa opção. É morte, tomar a sua cruz todos os dias, para que diante desse cenário, você comece agora a usar as ferramentas necessárias, e Deus tornar você um grande valente, um soldado, inabalável diante das situações. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Isaías capítulo 6, ele teve uma grande visão da glória de Deus. Interessante que Isaías, ele vê o seu pecado, onde a glória de Deus se manifesta, também a nudez, você consegue ver toda a sua vulnerabilidade. Ai, Senhor, de mim, que sou um pecador e habito em meio de pessoas que são impuras, um povo de impuros lábios. Então a glória manifesta a nossa fraqueza, e há um convencimento da nossa alma, o quão nós somos dependentes de Deus. Nós somos extremamente dependentes dele. E naquele processo, Isaías: Senhor, o Senhor fala a este povo, ouve-me, mas não me entende. Eles veem, mas não enxergam, não compreendem o que eu falo, por causa da dureza do vosso coração. E Isaías fala: até quando, Senhor? Até quando isso vai acontecer? E o Senhor fala: até que toda a terra será dizimada, e ainda que sobre a 10ª parte dela, eu a destruirei. Assim como o carvalho e o terebinto e o tronco, ou seja, o toco dela é a santa semente. Eu fiquei: Jesus, você já pensou? O carvalho, ele sobrevive, ele se fortalece em meio às tempestades que vêm para dilacerar, para derrubar o carvalho. Então quando a tempestade vem e ela golpeia o carvalho ali, e naquele processo as raízes vão se afundando para baixo. Então todo esse processo doloroso que você está passando é na verdade Deus te tornando mais forte. Perceba isso. Porque é necessário passar. E é uma passagem, não é uma permanência, é uma passagem. Você vai passar este processo e vai dar frutos. E o terebinto, que são árvores milenares, o terebinto ele tem um aroma que ele só é liberado quando golpeado, quando a tempestade o afeta, quando você arranca a casca dele, quando você golpeia. Quanto maior o golpe, quanto mais agressivo for,
maior ele exala. Uma fragrância que se propaga por quilômetros. O que é que Deus queria falar? Queridos, todo processo que nós passamos, dolorosos, crise existenciais, Deus sarando a orfandade, Deus trazendo a paternidade, Deus arrancando os ídolos, Deus desintoxicando a nossa mente medíocre, pequena, sabe? Deus tirando vitimismo, manipulações. Sabe que nós queremos, muitas das vezes, a nossa alma quer barganhar, manipular o Criador. Então, essas situações que acontecem, até ser golpeado o carvalho e fica lá só o tronco. O tronco será a sua semente. Então, muitas das vezes, o Senhor precisa criar circunstâncias para que haja um novo nascimento. Pensa comigo. Nicodemos foi de noite, em escuridão, procurar Jesus. E ali ele teve uma conversa significativa com Jesus. Jesus, é necessário que o homem nasça de novo, da água do Espírito. E ali palavras remas foram liberadas para aquele homem que estava faminto. Ele não foi procurar Jesus à toa. Ele queria respostas. O seu coração desejou verdadeiramente, genuinamente. Então só há libertação, só há cura quando há uma entrega significativa, quando você quer ser sarado. Quem não quer um casamento, uma vida sarada? Quem não quer uma vida extremamente ampla, ventos favoráveis, circunstâncias agradáveis? Glória a Jesus. Só que o nosso Messias, Yeshua HaMashiach, ele passa pelo processo de cruz. Só que de dia, não era mais escuro, não era de noite. Nicodemos com José de Arimateia, de dia, vai lá pegar o corpo do mestre. Ele ignorou todos os protocolos. Ele pegou em um corpo de dia, à luz do dia, proclamando que este é importante para mim. Então, quando você traz à luz aquilo que está escondido, há um processo de libertação. Deus sara o nosso coração nesse processo. Então, eu estou pastoreando há 4 aninhos só. Eu já passei por situações que, se eu for contar aqui, vai ser igual o Guilherme. Tem que ser 5 minutos. Só 5 minutos, Guilherme. Por favor. Mas eu entendi que nós, pastores, nós não tratamos ninguém com psicologia, terapia, teologia, com conhecimento humano. Nós tratamos com toda a dependência de Deus. Nós somos dependentes dEle. Nós não somos autossuficientes. Nós somos extremamente dependentes. Para uma palavra, nós somos dependentes. Nós não temos capacidades humanas de chegar no coração de ninguém. De tão pouco revelar, ver aquilo que está escondido. É só o Senhor para fazer isso. Para trazer algo real, algo do reino para cada vida. Cada vida que está aqui tem uma ótica de enxergar Deus. Eu queria que você enxergasse Ele como um pai presente, amoroso. Mas um pai que muitas das vezes sabe disciplinar um filho. Então muitas das vezes, chega pessoas, pastor, ore por mim. Olha, o inimigo se levantou.
sabe? O negócio lá está de cabeça para baixo, pastor. O trem negócio... E eu estou orando, entendeu? Então ore, pastor, para que haja um mover aí. Muitas das vezes nós entendemos, nós vamos orar, mas... E quando é Deus que está pesando e disciplinando o seu filho? Já parou para pensar nisso? Que não é nada de inimigo. É Deus entrando em cena, fechando as fontes da água, para que você procure, para que você cresça, para que você entenda e amadureça. Então, queridos, se estamos em pé hoje aqui, é porque o Senhor nos mantém em pé. Se estamos aqui hoje, desfrutando desse banquete, sentado à mesa do rei, desfrutando de um pão, de uma revelação, é porque o Senhor, Ele proporcionou isso a nós. Ele muito nos amou, Ele nos amou primeiro, Ele viu algo dentro de mim, dentro de você, que ninguém jamais viu. Então, você está no lugar certo de ser sarado. Agora, permita o Pai colocar as mãos dentro, prescrutar o teu coração. Há muito tempo eu venho tratando de uma jovem, a área que mais aflora. Eu estava até conversando com o Guilherme, e ele trouxe algo ao meu coração, cura e libertação. Dependendo dos lugares, Deus ele vai aflorando. Interessante que quanto maior a carência, a necessidade. Claro que Deus não se move diante disso, Ele se move em um posicionamento de fé. Aí sim os dons, Ele vai ser fluente. Porque Deus ele vê alguém que está precisando. E, irmãos, e eu orando por essa pessoa, Deus arrebatava, Deus mostrava revelações e aquela coisa, e tantas coisas. Irmãos, sabe aquele mapeamento violento no mundo espiritual, tá? Quando você chegar, Senhor, o que é que está acontecendo? Senhor, traga para a luz, Senhor, por favor, me revele o que está oculto lá, o que eu não consigo ver. Eu estou aberto, eu estou aberto para ver a cura dessa pessoa. E Deus, ele cria meios para revelar. Quando Deus me revelou o que estava por trás, eu choquei, irmãos. Eu falei, Jesus, é isso mesmo? Então, aí eu comecei a lembrar, o Espírito Santo me trouxe as vezes que eu falei, para mim ali não fazia muito sentido, mas fazia todo sentido, fez todo sentido, quando Deus me mostrou o cenário que estava escondido. Então, queridos, a libertação da nossa vida, ela começa a acontecer quando nós permitimos o Senhor ter acesso. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Então, é interessante que tem uma passagem que muito me chamou a atenção. Me ajuda, Espírito Santo. Essa pessoa ainda está passando pelo processo. E quando eu falei com ela, eu não escancarei o que Deus tinha me revelado, sequer ela imagina que Deus me revelou. E na conversa eu comecei a trazer palavras de uma maneira, incluindo-me em um testemunho. Olha, aconteceu isso comigo, porque eu estava dessa maneira, porque eu não deixei Deus agir, porque eu vivia em iniquidade, em pecado de vulnerável, eu estava em uma situação que eu não dava acesso a Deus. Então está com muito tempo que eu não converso com essa pessoa. Se distanciou. Mas o Senhor colocou um ponto de referência.
Então Deus ele vai colocar pessoas para sarar o teu coração. Está aqui o apóstolo Jonathan pregando como árduo é, trazendo uma palavra. Aí a palavra vem, golpeia o teu coração. Muitas das vezes há uma resistência. Aí o Senhor, peraí, eu vou colocar uma pessoa. Então, não conseguiu, mas Deus cria outra situação, coloca pessoas. Não tem como fugir. O Senhor, Ele quer verdadeiramente, porque que há uma perseverança de Deus para sarar o nosso coração. Nós somos tão preciosos para Ele. Nós somos comprados pelo bom preço, o preço de sangue. Então, obrigado, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Amém. Não se turbe o vosso coração. Não se atemorize. E nessa conversa que Jesus estava com os discípulos, Jesus falou, olha, vocês farão as mesmas obras que eu fiz. Há uma conexão, que nós temos uma unidade. Jesus, em a sua oração em João capítulo 17, Pai, dai-lhes da mesma glória que tínhamos antes da fundação do mundo, para que eles também tornem-se um como eu sou contigo. Você não vai parar. Você pode estar como a tamargueira num deserto, passando por processos dolorosos, mas está crescendo, raízes para baixo e fruto para cima. Você vai passar pelo vale de Baca, você vai passar pelo vale de lágrimas, lá você vai achar poços de água. Diga assim, o Senhor está acessível. Aleluia. Ele está acessível a você. Está acessível. E quanto mais acessível, você precisa hoje tirar proveito. Obrigado, Jesus. Não foi fácil. E nesse processo de transição que o meu coração estava passando, diante de várias situações, Deus trouxe à luz que na verdade eu não estava preparado o quanto eu achava que estava. Então essas situações aconteceram para, olha, meu filho, desacelera, tá? Eu estou contigo, não te abandonarei. Agora sabe o que é interessante? Que diante de toda a situação, Deus, Ele fala. Ele traz situações para antecipar acontecimentos, para que de alguma maneira eu e você possa descansar nesse processo. Então, quando há vulnerabilidades, quando a gente deixa de alguma maneira, a gente não consegue bloquear, sabe, os pensamentos hostis do maligno, as sementes ali, e vem várias situações. Aí Deus começou a mostrar a minha vulnerabilidade. Deus começou a mostrar situações que eu precisava rever, que eu precisava nascer de novo. Pastor, eu sou ser humano. Sou ser humano. Mas eu encontrei o lugar de afago do meu Pai. Eu percebi que diante dos vales, Ele sempre esteve comigo. Ele sempre esteve comigo e sempre está conosco. Então não há nada, absolutamente nada impossível para o nosso Pai.
Eu já vou terminar. Eu queria, estou sentindo de falar. Quando o Jonathan, através do Espírito Santo, compungindo o meu coração para abrir uma congregação lá. E eu confesso que no dia que eu fui ungido a pastor, eu passei uma semana sem conseguir dormir. Eu senti um peso assim, ó. Jesus, uma responsabilidade caiu sobre mim gigantesca. E resumindo, aconteceram várias coisas e nós alugamos uma loja lá. Nós não tínhamos nada, não tinha cadeira, não tinha nada. O pastor que saiu de lá levou tudo. E eu vi um áudio do presidente, enfim, presidente, mim com o seu pai, disse: Pastor Júnior, aconteceu isso, o pastor teve que sair de lá e venha ser o nosso pastor. E eu ali parei, amém. Fui apresentado lá, né? E antes do pastor sair, ele levou tudo. Eu fiz uma oração ao Senhor e disse: Senhor, não tem cadeira, não tem microfone, não tem nada. Eu só preciso de 10 cadeiras. Foi a minha festa chegou em 10 cadeiras, amém? Só quero 10 cadeiras, Senhor. Tá bom, depois vai chegar as coisas. E antes desse pastor, ele sentou comigo: Júnior, tem muita coisa aqui do ministério, eu vou ter que levar, mas eu senti de Deus deixar com você 10 cadeiras. Glória a Deus, eu pedi ao Senhor 10 cadeiras. Com menos de 15 dias, uma pessoa ofertou 20 cadeiras. Quando eu abri o púlpitozinho, tinha um microfonezinho lá. Eu olhei, olha o microfone aqui. O púlpito, ele arriava assim, sabe? E Jesus, o nosso gasofilaço era uma caixinha de sapato. A irmã improvisou lá uma caixinha de sapato. Pastor, pegou lá, fez um rasgo, botou aqui. Pá, diga amém, glória a Deus. E nós começamos a pregar. Rapaz, era tanto endemoniado naquela igreja. Era gente se manifestando. Teve um camarada que vomitou a igreja todinha, meu irmão. Uivou. Teve um camarada lá que se manifestou que toda a igreja só ficou eu, ele e os ministros ali. A igreja correu. Resumindo todo o processo, na pandemia, quando aconteceu a pandemia, o Senhor enviou mais de 8 mil reais. Na pandemia, eu reformando a igreja. O irmão pintando e aquela coisa toda e ajeitando a igreja alugada. E muitas pessoas falam: pastor, o senhor vai ajeitar, o ponto nem é do senhor. E de repente, se a pessoa pedir, eu disse: não, mas eu não estou fazendo para ninguém, eu estou fazendo para o Senhor. Se eu sair daqui hoje, eu fiz para o Senhor. Resumindo, para terminar, Jesus me ajuda. Deus falou comigo que ia dar aquele ponto. Aí na hora vem fé. A fé ela oscila. Tu vai me dar, Senhor? Ô, gente, a gente oscila, sabia? Mas eu me mantive ali e eu declarei várias e várias vezes: essa igreja será nossa, o Senhor vai nos dar. E comecei a pregar, e aí vai. Aí no processo, a gente vai esfriando, a promessa não vem, ela tardia, e a gente fica ali, e aquela coisa, cadê o Senhor? E de repente eu desisti, já estava triste, já estava ali, sabe, meio desestimulado. Vai que vai ser outro lugar, não é aqui mesmo não. E tentei comprar de várias maneiras, fiz uma oferta lá para o dono lá. Não tinha R$1 no bolso, irmão. Não tinha R$1 no bolso. Vou dar 100 mil na igreja. Oxe, pode chegar. Não tinha R$1 no bolso. Mas com fé, acreditando na palavra do Senhor. Aí eu no culto, uma irmãzinha falou: pastor, lembra daquela situação? O senhor estava tão animado com algo e de repente o senhor se desestimulou. O senhor disse que vai fazer, volte a declarar palavras. E eu indo da minha casa para o centro, né, eu comecei a declarar. Eu sabia que era a igreja. Disse: Senhor, eu declaro 100 mil na minha conta para comprar a igreja. Eu declaro 100 mil. A minha festa chegou no 100. Se eu tivesse pensado, se eu declaro 300 mil, eu declarei só 100 mil. Já evoluiu de 10 cadeiras para 100 mil, né? Glória a Deus. E de repente eu estava lá colocando, a gente conseguiu um dinheiro lá, uma oferta, e vou colocar o porcelanato na igreja. Estava colocando o porcelanato na igreja.
Aí, pessoa, pastor, rapaz, coloca isso não, rapaz. Te guarde, rapaz, o cara vai pedir o ponto. Digo, rapaz, deixe pedir, se pedir, glória a Deus, eu fiz para o Senhor. Aí, irmãozinho, que você jamais imaginaria. Chegou, ô pastor, vem cá conversar com o senhor. Deus, ele falou comigo, eu tenho uma dívida com Deus. E Deus pediu para ofertar a igreja para o senhor. E o terreno era de 8 de frente por 24 de comprimento. E, ó, mas eu só quero um pedacinho lá nos fundos para eu ficar lá. Eu trabalho com móveis, fazendo casa. Aí eu falei, eu parei assim, sabe? Igual varão, vamos fazer o seguinte, é sério mesmo esse negócio? O senhor fica com a metade, eu fico com a metade. Feito. Irmãos, a benção estava ali. Ele comprou a igreja no valor de 105 mil. Ofertou. Quando ele fez isso, eu ainda não acreditava. Eu disse, Jesus, sério, aconteceu isso? Queridos, eu estou contando isso porque não é porque eu mereça, ou porque eu tive fé, ou porque eu entendo como um grande favor de Deus. Então, o Senhor, Ele te fez promessas. Então, descanse. Vai acontecer. Então pode estar em um processo doloroso, sabe, igual a Tamargueiro, o Carvalho recebendo golpeada de raio, o Terebinto apanhando ali, no vale de lágrimas, em oscilações, Deus nos tratando, porque muitas das vezes o inimigo, que eu não gosto muito de trazer, né, porque você tem que vê-lo como insignificante diante do Pai que te deu toda a autoridade. O inimigo, o que o inimigo quer, meu irmão? Se revista. Se revista. Se revista de humildade, de pequenez. Desapareça do cenário. Saia da cena. Deixa ele aparecer. E você vai ver naturalmente acontecer. Eu escolherei um dos filhos de Jessé que fará tudo aquilo que eu mandar. Um coração voluntário. E as coisas vão acontecer. Lembrei, obrigado Espírito Santo, me ajuda. Sansão venceu aqueles homens com a queixada de jumento. Estava muito cansado. Que lindo a postura daquele homem. É uma chave que você vai girar hoje no mundo espiritual. E o camarada, meu irmão, meteu a luvada em todo mundo lá, meu irmão. Derrubou todo mundo lá. 1000 homens. Sede, a garganta ressecada. E, Senhor, dai-me de beber. Eu reconheço que não foi a minha força. Não foi a minha força, foi o Senhor. Dai-me de beber, para que eu recobre as minhas forças. A rocha jorrou água. A rocha é Cristo. Poucos homens arrancaram água da rocha, da dura perdeneira. Em outras palavras, não é a nossa força, não é a nossa capacidade. É reconhecer o quanto Ele é. Saia do cenário. Descanse o seu coração. Aceite o processo, por mais duro que seja. Porque eu tive que passar e eu creio que vai ter muitos ainda, sei. Mas são processos que a cada situação se torna mais forte. O Senhor nos torna muito mais forte. Chega um momento que o carvalho ele está nó, em um tamanho absurdo. E eu entendo que é a maturidade de filho maduro. Amém? De descansar, de ver, de se ponderar, de perceber, de ter sensibilidade, de calar quando necessário.
maturidade, crescimento espiritual. E diante desse cenário, a gente vai olhar lá para trás e falar: meu Deus, Senhor, eu passei por isso, Senhor. Eu passei por isso, glória a Deus. Então, queridos, para finalizar, aí agora vai. Você não está sozinho. Valorize as pessoas que Deus coloca do teu lado. Valorize os puxão de orelha. Valorize as lapadas, as exortações, os cascudos. Minha avó dava cada cascudo seco em mim, meu irmão. Mas ela me amava muito. Então o Senhor também nos ama. Ele vai ter que disciplinar o seu filho, amém? Dói um pouquinho, mas o processo final é cura. Eu quero curar, eu quero sarar. Há ovelhas quebradas, há ovelhas cansadas, desgarradas, fracas, débeis, vulneráveis. Ovelha quebrada, ovelha doente. O bom pastor, ele tem um bálsamo que toca na nossa alma e sara as feridas. E deixa eu só falar algo que é muito importante. Existe algo que tira, que pode privar você do catalabano, do pegue o quanto você quiser, daquilo que está desfrutado da graça. Você tem acesso a tudo no reino através dessa ligação. Porém tem algo que pode te privar da graça e te levar à maldição. Cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando no vosso coração vos prive da graça. E por elas muitos se contaminam. Está na hora de você vasculhar o seu coração e falar: Senhor, será que eu tenho mágoa dessa pessoa? Será que eu perdoei mesmo essa pessoa? Você perdoa de verdade pessoas que te decepcionaram, te marcaram negativamente? Deixa o Espírito Santo te constranger nessa noite. Deixa ele sarar o teu coração. Aquele processo que você está passando é para o Senhor te curar. Ele quer ter acesso às profundezas do teu coração, para que você dê frutos nesse lugar, no lugar da tua vergonha, no lugar aonde houve lacunas, no lugar de feridas. É o lugar que Deus vai te usar, vai te levantar, vai sarar você. Agora permita isso acontecer. Aleluia. Eu sou grato ao Senhor por sua infinita misericórdia, por tudo que Deus tem feito. Não mereço nada, eu sou extremamente vulnerável. Eu preciso estar olhando tão somente para Ele. Eu entendi que eu tenho que estar olhando debaixo das asas dEle. Glória a Jesus. Então, tire tudo aquilo que está tóxico dentro do teu coração. Comece a olhar na perspectiva do reino. Comece a olhar na perspectiva de uma terra fecunda. Não veja a terra seca. Veja, é uma terra fecunda. Que o Senhor traga as torrentes do Negev. Que Deus traga águas correntes para sarar, para germinar, para trazer beleza em meu deserto. O deserto também tem água em abundância. Glória a Jesus. Existe águas em meio ao deserto. E quando as torrentes, Senhor, faz-nos como as torrentes do rio Negev. Quando a água vem, ela começa a trazer vida. Qual o lugar que está morto, infrutífero dentro da tua alma? Qual a lacuna que está no teu coração, que Deus não possa trazer vida? Não limite o nosso Pai. Ele é soberano. Amém, queridos? Glória a Jesus.
Deus possa abençoar vocês. Amém?